pessoal, obrigado. Primeiro aí por terem se inscrito, né? E eu queria falar um pouquinho aí para vocês, então, a respeito de rentabilidade, né? Vamos gastar uns minutinhos aí para a gente poder falar como é que você faz para aumentar a rentabilidade do seu e-commerce, que eu acho que é o que está todo mundo interessado. Então, deixa eu me apresentar aqui para os que não me conhecem ainda, né? A gente já está aí há algum tempo com esse, né, falando um pouquinho de e-commerce, fomentando e-commerce, sistemas, né? Eu sou analista de sistemas, eu tenho um MBA na área de gestão de negócios, tenho uma pós-graduação em sistemas de gestão. Atualmente sou gerente de produtos e-commerce aqui na Millennium Network, sou responsável por um produto de ERP que chama-se Millennium, tá? Sou professor universitário, tenho artigos, palestras aí em diversos locais, então, né, sou articulista de e-commerce Brasil e Masters, uma série de portais, então depois vou deixar meus contatos lá no final, inclusive meu LinkedIn, para o pessoal poder conhecer mais algumas coisas. E minha especialidade são sistemas de gestão e e-commerce, eu estou um pouquinho mais de 16 anos nessa área, tá? Então eu queria compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês hoje. Eu trabalho na Millennium, né? A gente então aqui tem um produto que é o E-Millennium, e aqui hoje a gente tem um pouquinho mais de 1.600 clientes, são 31 mil usuários, nós estamos há 21 anos no mercado, a gente tem lojas físicas com mais de 5 mil pontos de venda em lojas físicas, hoje a gente tem um pouquinho mais de 200 lojas virtuais que a gente está operando com o nosso sistema, e por mês os nossos clientes, eles operam um pouquinho mais de 20 milhões de pedidos todo mês. Essa é uma conta aí que a gente refez agora há um pouco mais de um mês junto aos clientes. Tem alguns cases nossos, a gente tem uma série de cases também com a Jet, tem alguns deles listados aí, depois se alguém tiver mais alguma curiosidade sobre o E-Millennium pode me perguntar lá no final. Ok? Eu preparei uma agenda aqui, dividi essa agenda em 3 grandes pontos. Eu vou fazer uma introdução rápida para falar um pouquinho do que é rentabilidade, né? Tem uma confusão entre lucro, rentabilidade, lucratividade, vou falar um pouquinho disso. Depois a gente entra na parte que é onde eu quero chegar, o que são essas 5 lições-chave, né, para aumentar a rentabilidade, e depois a gente conclui e eu deixo os meus contatos com vocês aí nesses próximos minutos, é isso que eu pretendo fazer com vocês. Ok? Então, para dar essa primeira, né, introdução, falando um pouquinho dos princípios, eu coloquei aí essa imagem, né, para falar do que é a rentabilidade, né? A rentabilidade, eu coloquei 3 frases aqui, e a primeira, vou ler aqui para vocês, porque eu acho que é importante que você tenha essa consciência. A rentabilidade é êxito econômico de uma empresa em relação ao capital nela aplicado. Então, você aplicou dinheiro no negócio, colocou, fez investimento nessa empresa, você precisa ter retorno, tá certo? Êxito econômico. Então, esse eu acho que é o primeiro grande princípio. O segundo princípio da rentabilidade é a capacidade que um negócio tem de produzir rendimento, tá certo? Então, assim, você não pode colocar dinheiro, né? Colocar aí essa planta aí e ficar regando ela e não ter resultado. E o terceiro, que eu acho que é um dos pontos importantes, é a possibilidade de obtenção de receitas, né, em relação ao capital investido. Então, de forma muito geral, é importante que você saiba que a rentabilidade, ela tem características, tem particularidades importantes, né, que você precisa observar. Ou seja, daquilo que você investe na sua empresa, daquilo que você investe no negócio, você precisa ter retorno, tá certo? Obtenção de receita. E é a partir desses princípios, né, que eu quero falar um pouquinho com vocês. Rentabilidade, portanto, é diferente de lucro. Tá? O que é lucro? Né? Lucro, né, quando você pega a receita das vendas, tá? Você tira dessa receita das vendas, né, o que a gente chama de deduções. O que são as deduções? Os impostos, as devoluções, os abatimentos, né, financeiros, por exemplo. Quando você tira as despesas
e os custos, custos de aquisição das mercadorias, né, as despesas, e você tira os impostos, os tributos federais, né, estou separando aqui tributos de impostos, né, os impostos aquilo que você está aplicando diretamente, depois os tributos federais, quando você tira tudo isso, você está falando de lucro. Então, entenda, rentabilidade é uma coisa, lucro é outra. Tá? Então, eu estou dando essa explanação inicial, daqui a pouco, quando eu entrar nas 5 lições, vocês vão entender um pouquinho melhor por que eu estou falando disso, ok? Porque eu vou ensinar para vocês 5 lições para que você aumente a rentabilidade, para que você aumente o retorno, ok? Isso vai mexer com o teu lucro, ok? Mas entenda, são coisas que você vai fazer para aumentar o retorno do dinheiro que você investiu. Em algum momento você vai perceber que isso é um pouco diferente de lucro, certo? Então, se você quisesse nesse momento calcular a lucratividade, né, o que você precisa fazer é pegar o lucro líquido, dividir pela receita líquida e multiplicar por 100. Você vai chegar num índice, né? Você vai chegar num percentual. O lucro, né, ele é isso, ele é um percentual que você vai ter dentro da tua empresa. Então, assim, a lucratividade corresponde se as vendas são suficientes para pagar os custos e as despesas e ainda gerar lucro. Então, é importante que você entenda, tá certo? Que rentabilidade tem um princípio, que lucratividade tem um outro princípio. Estou conseguindo pagar minhas contas e ainda ter lucro com as vendas que eu tive. Estou tendo lucratividade. Ok? Estou pegando o meu lucro, ok? Estou tirando, então, de tudo que eu vendi, estou tirando os impostos, os tributos, as despesas e os custos. Estou gerando lucro. Agora, eu estou conseguindo retornar efetivamente dinheiro para o meu bolso daquilo que eu investi no negócio, eu estou tendo rentabilidade. Então, o que eu quero focar hoje com vocês, tá certo? É rentabilidade. O que eu quero focar com vocês é como é que você faz, porque num determinado momento a tua empresa está se pagando, mas ela não necessariamente está conseguindo atingir os objetivos de crescimento. Ok? Então, empresas que querem crescer focam em rentabilidade. Empresas que querem aumentar o seu patrimônio focam em rentabilidade. Então, é a partir dessas premissas, né, que eu quero falar sobre rentabilidade. Né? Então, a rentabilidade é essa outra árvorezinha aqui, né, que indica o percentual do retorno do investimento que você realizou na empresa. Então, qual que é a rentabilidade? Né? Ela é o lucro líquido dividido pelo investimento total multiplicado por 100. A rentabilidade demonstra o retorno sobre o investimento que foi feito, né, na empresa no longo prazo. Então, a ideia toda da rentabilidade, gente, é que você possa, minha empresa está crescendo, ou a minha empresa está estagnada, ou a minha empresa, como é que eu faço para que a minha empresa possa alcançar os objetivos, certo? E possa crescer, e possa chegar longe, e possa fazer com que as coisas aconteçam. É importante que você entenda primeiramente esses princípios. A partir desses princípios, ou seja, a partir do momento que a gente separou o que é lucro, você entendeu o que é lucro, né? Ou seja, é aquilo que você, das suas vendas, você foi lá e retirou os impostos, as despesas, os custos e os tributos federais, ok? Você entendeu o que é lucro. A partir do momento que você entende o que é lucratividade, ou seja, lucratividade é quando você vai lá e consegue pagar suas contas no final do mês, ok? A partir das suas vendas, você paga as contas no final do mês e ainda sobra lucro. Tá? Você consegue entender que a rentabilidade é o princípio que vai te ajudar a fazer a empresa crescer. Ou, se em algum momento você quer ver retorno daquilo que você investiu, ou seja, se você quer ter de volta o dinheiro que você colocou dentro da sua empresa, é aqui que está o diferencial, é na rentabilidade. Então, colocados esses princípios, tá certo? A gente vai poder falar
quais são essas 5 lições-chave para você aumentar a rentabilidade do seu negócio. Tua empresa está tendo lucro e você não está sabendo reinvestir esse lucro, muito provavelmente você não está se aproveitando de um bom momento que você está vivendo. O e-commerce está vivendo um momento especial dentro da história econômica do Brasil. O varejo brasileiro não vai crescer esse ano, as perspectivas são de crescimento de 3%, não deve se confirmar esse crescimento de 3%. O e-commerce deve crescer na casa dos 20%. Então, enquanto o varejo físico não deve crescer nem 3%, o varejo online deve crescer 20%. Portanto, o e-commerce tem um momento especial. Agora, o que você faz nesse momento especial? Pega os 20% de crescimento, não usa essa rentabilidade, não reinveste, não faz as coisas como pode, não usa essas 5 lições-chave que eu vou te mostrar agora, para crescer. E, de repente, você que hoje acha que sua empresa é uma empresa pequena na internet, daqui a pouco, daqui 1, 2 anos, você é uma empresa grande que está competindo com os caras que são grandes hoje na internet, porque não soube aproveitar esse momento. Então, eu vou mostrar alguns modelos para vocês, essas 5 chaves, em 5 lições, para que você possa aumentar a sua rentabilidade. Quais são, então, essas 5 lições que eu quero falar com você? A primeira delas é custos. Tá? A segunda é vendas. A terceira, processos internos da tua empresa. A quarta, finanças. E a quinta é base de informações. Tá certo? Ou uma suíte para você tomar decisões. Vou explicar melhor essa quinta, que ela talvez seja a que vocês têm menos contato no dia a dia. Tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem quão importantes são cada uma delas e como é que você vai fazer para se beneficiar de cada uma dessas coisas no seu e-commerce para você ou crescer ou para você aproveitar esse momento que é um momento importante para o e-commerce brasileiro para se diferenciar, ok? Então, primeira coisa, quando a gente fala de custos, né, eu coloquei essa imagem porque muita gente entende que quando fala de custos, a gente está falando somente de redução, tá? Mas não é só de redução, tá? Eu coloquei aqui a torneirinha porque, basicamente, quando a gente fala de custos, a gente tem que entender que a gente está falando de algumas regrinhas. Eu separei 10 regrinhas que eu considero que são regras de ouro. Tá? Essas 10 regras, elas são importantes para que você tenha os custos gerenciados. Ok? Isso, embora eu seja um cara da área de sistemas, eu vou dizer para você que você pode, se você não tem um sistema de gestão, se você não tem um sistema ERP, você consegue fazer essa gestão, com um pouquinho mais de dificuldade talvez, mas você consegue fazer isso usando uma planilha. Ok? Mas é importante que você entenda essas 10 regras. A primeira delas é que você identifique todos os itens de custo e despesa da sua empresa. O pior problema que a gente enfrenta hoje, né, na maioria das operações de e-commerce que eu estou acostumado a acompanhar, a gente tem visto com bastante frequência, é que as empresas não conhecem todos os custos. Tá? Então, existem alguns tipos de custos, né? A gente separa os custos e a gente chama de custos variáveis, de custos fixos. Existe um tipo de custo que a gente chama de custos ocultos. Tá? Por quê? Porque são custos que o empresário ele não conhece. Tenha alguma preocupação em relação a esses custos, porque isso é importante. A partir do momento que você identificou e você documentou esses custos, né, eu estou dando aqui uma sugestão de que você faça isso para os últimos 6 meses, a ideia é que você pegue esses custos, valores médios totais desses custos, e você vá para o segundo item, segunda regra de ouro, que é colocar esses custos, classificar esses custos por tipo. Tá? Por exemplo, custos variáveis e custos fixos. No primeiro momento você vai identificar, você vai descobrir alguns custos que talvez você nem sabia que existia dentro da sua empresa, que são coisas que estão acontecendo lá. No segundo momento você vai pegar esses custos e vai classificá-los. E aí você vai dizer, esses custos, eles são variáveis, ou seja, eles dependem de uma venda acontecer. Esses não, esses são fixos. Independente de eu vender ou não, esses custos vão acontecer. A partir daí, independente da sua empresa estar no momento perfeito, ótimo, feliz, ganhando dinheiro, você precisa fixar metas de redução para esses custos. Entenda, sempre há margem
de redução e de negociação dos custos. Então, é importante que você saiba, tá certo? Que todos os custos que você identificou e que você classificou, você possa identificar a possibilidade e fixar a meta de redução desses custos. Na prática, se você não consegue reduzir, pelo menos você consegue criar uma previsão dos custos ao longo de 6 meses, de 12 meses. Tá? De novo, para essas 3 primeiras etapas, independente de você ter um software de gestão ou não, você conseguiria fazer isso numa planilha eletrônica. Alguém lá do teu departamento financeiro conseguiria te ajudar a fazer isso e você teria a previsão dos custos para os próximos meses. O quarto item, você começa a comparar, a partir do momento que você identificou, classificou e criou a previsão dos custos, você começa a comparar essa previsão com quanto efetivamente você está gastando. Tá certo? No quinto item, você pega esse plano, né, que você fez, essa previsão dos custos, e você prioriza os custos que você consegue diminuir com menor facilidade, com menor dificuldade ou maior facilidade que você tenha para fazer redução deles. Tem alguns custos que você vai identificar que você consegue reduzir rapidamente. Tem custos que você identifica que não dá para reduzir tão rapidamente. Então você vai ter condições de analisar o que está acontecendo com cada um desses custos e você começa agora. Você sabe quais são os custos mensais, você classificou esses custos, você sabe quais são variáveis, quais são fixos, você sabe, tem a previsão, você começa a acompanhar o que está acontecendo em relação à previsão desses custos e o que está acontecendo de fato, né, o real, o realizado, e aí você tem a priorização dos custos que podem ser reduzidos. Com base nisso, né, você consegue averiguar se cada custo realmente é necessário e quanto cada um desses custos agrega valor à empresa. Identifiquei um custo que não está agregando valor ao negócio. Você já poderia, né, tomar a ação de, por exemplo, extinguir, né, de forma imediata ou gradativamente esse custo dentro da tua empresa. Você tem que ter uma atenção redobrada, 7ª regra de ouro, com aqueles custos que têm um valor muito elevado, certo? Porque a influência desses custos no dia a dia da tua empresa pode ser danosa, então cuidado. E eles também oferecem uma oportunidade de economia muito grande. 8ª regra, a redução de custo ou a previsão de custo, ela não pode afetar o nível de qualidade dos serviços ou dos produtos que você tem. Então, cuidado. Muitas empresas, quando começam a falar de custos, né, e foi isso que eu quis dizer inicialmente, quando eu mostrei lá a imagem da torneirinha, você não pode só pensar em redução, porque muitas vezes reduzir determinados custos pode significar perder qualidade no atendimento, no serviço, né, na prestação de serviço. Eu já vi muita gente, por exemplo, no e-commerce, mudar a embalagem, né, para reduzir custo. Cuidado com isso, porque mudar a embalagem pode significar que o produto chegue danificado no cliente. Então, tem que ter esse bom senso, tá certo? De fazer as coisas certas, tá certo? Administrar os custos é importante. Reduzir os custos é parte fundamental, tá certo? Desde que bem avaliado. O 9º, não faça nada se você não tiver conhecimento profissional, especializado, tá certo? E, de preferência, busque capacitação na área de custos, né? A minha empresa, ela tem um foco muito grande em SEO. A minha empresa entende tudo do produto. Ok, você precisa entender de custos também, tá certo? Fazer uma boa precificação do produto, entender onde você pode reduzir os custos é fundamental para que você, dentre essas lições-chave, essa é a primeira, né? Falaremos de outras, mas é fundamental que você consiga administrar os custos do seu negócio e isso vai te ajudar a aumentar a rentabilidade. Por último, se você mantiver atenção a todos esses passos, você, de tempos em tempos, você vai conseguir estabelecer novas metas e novos resultados periodicamente. Em outras palavras, você deve, de tempos em tempos, revisar toda a sua
planilha de custos, né, toda a tua previsão de custos e ver se nenhum desses custos tem se perdido ao longo do período. Tá certo? A segunda lição chave importante para aumentar a rentabilidade. Embora eu entenda que a expressa maioria das pessoas sejam de e-commerce, né, que estão nesse webinar hoje, eu defendo a multicanalidade. Eu defendo o fato de você trabalhar com mais de um canal. Tá? Então, por isso aqui em vendas, eu vou falar de vários pontos de venda, mas logo de cara eu já queria dizer, se você tem a opção de ter loja física, de ter e-commerce, de ter televendas, de ter mobile commerce, de estar nos marketplaces, de ter franquia, de ter representantes que representam a sua marca, o seu produto, de estar no Facebook Commerce, ou qualquer que seja o outro canal que você possa estar, isso é fundamental para aumentar a rentabilidade. A gente percebe no dia a dia que os nossos clientes, tá? A gente tem aí um pouco mais de 1.600 clientes, 200 lojas virtuais que a gente acompanha, a gente sabe que aqueles que têm mais de um canal, ou seja, o cara que está no e-commerce também tem o televendas, o cara que está no e-commerce também está no marketplace, esses caras, a rentabilidade deles é maior. Por quê? Porque ele tem mais exposição do produto, da marca, ele está muito mais exposto naquilo que está fazendo. Então, a primeira coisa importante aqui dessa segunda lição é a exposição. Okay? E aí, eu vou entrar num ponto que é importante, é que o foco da maioria dos e-commerces está muito ligado, né, a simplesmente realizar a transação da venda. Então eu vou lá, gasto um dinheiro nas mídias sociais, gasto um dinheiro no Google, pago lá uma grana lá, o meu CPC é altíssimo, mas eu consigo trazer o cliente, consigo fazer a conversão e apesar da minha conversão ser alta, eu consigo vender e o foco foi esse, tá certo? Então eu consegui fazer a venda. No meu ponto de vista, e pensando como a maioria dos comerciantes, tá, não só dos e-commerce, mas como a maioria dos comerciantes pensa, eu entendo que a venda, né, ela é uma lição-chave quando ela começa lá atrás, no planejamento, tá certo? No planejamento, passando por uma série de fatores, eu vou citar algum deles aqui, falando primeiramente do planejamento de vendas, tá certo? Então assim, você está lá com a sua loja no ar, certo? A tua loja está vendendo um produto ou um serviço, certo? Então em algum momento você pensou assim, ó, o que vender? Você pensou, para quem vender? E talvez você tenha pensado onde vender. Agora, no e-commerce, essas perguntas elas precisariam ser feitas de tempos em tempos. Porque a sinergia que existem entre vários produtos que você poderia aumentar a cauda do teu e-commerce, né? A gente vê, por exemplo, os marketplaces com produtos completamente diferentes. Então, assim, por que não colocar o meu produto também no marketplace? Então, o onde, né? Você fala assim, o onde para mim é na minha loja.com.br. Por quê? Né? A gente tem alguns clientes que o onde para eles hoje são duas lojas do mesmo dono, as duas lojas da internet concorrendo entre si. O consumidor final nem sabe que aquelas duas lojas são do mesmo dono. E na internet elas são concorrentes. Então, essa história do onde, do para quem, ela é muito importante no e-commerce, porque às vezes, dependendo do layout da loja, um determinado público-alvo é atingido. Então, você põe uma loja muito rebuscada, alguém entra e compra, né, naquela loja. E se você põe uma loja mais simplesinha, um outro tipo de público entra lá e compra. Então, assim, revisitar, né, o que vender, para quem vender e onde vender, faz parte de um planejamento de vendas, tá certo? Que de tempos em tempos você precisa pensar nisso. Definir o objetivo principal, tá certo? Vender em novas praças. Pô, peraí, vender em novas praças no e-commerce, o que significa isso? Pode ser que você não tenha vendas hoje, como eu falei, no marketplace. Pode ser que você não tenha vendas ainda
num televendas, pode ser que você ainda não tenha feito campanhas no AdWords focando locais específicos. Então todas essas são possibilidades que você precisa pensar. O terceiro item aí do planejamento de vendas é definir um período para esse planejamento. Né? Então eu quero ganhar X clientes no sul do país até o fim do ano. Então eu estou aqui no mês 6, quero fazer isso até o final do ano, vou fazer uma campanha específica para esses clientes. Vou personalizar campanhas, né, nas mídias sociais, nos e-mails marketing que eu estou fazendo. E por último aqui, no planejamento, definir forças e fraquezas. Eu preciso conhecer, né, especialmente olhando para fora, eu tenho os meus concorrentes, eu sei quem eles são, eu preciso entender quem esses caras, o que eles estão fazendo, e em relação a eles, no que eu sou forte e no que eles são melhores do que eu. Ressaltar as minhas forças. Tá certo? Isso é importantíssimo para que você possa sempre na sua comunicação, então você é melhor no serviço, ok? Do que no preço. Então ressalta que o cliente veio lá nas redes sociais e falou bem do teu serviço. Você tem condições de fazer esse tipo de abordagem. Muita gente deixa de comprar, deixa de pagar mais barato porque viu que o serviço que está sendo oferecido para a empresa é um serviço diferenciado. Então é importante, gente, que a gente conheça muito bem o que está acontecendo dentro do nosso e-commerce para que a gente possa ter toda a sinergia do que está acontecendo. O importante, então, quando você for pensar no planejamento de vendas e revisitar esse planejamento de tempos em tempos, tá certo? É que você pense o seguinte, essa frase que está aí em laranja aparecendo para vocês. Nosso objetivo é atingir o quê? Num período, qual período? Fazendo qual ação? Para aproveitar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Se você pensar desse jeito, e você conseguir transcrever isso num planejamento de vendas, em números, né, de forma quantitativa, eu tenho certeza que você vai ter um planejamento de vendas efetivo. Eu vou falar um pouco agora, né, de como é que você faz isso como uma regra para você mensurar e para você conseguir tornar isso de uma forma mais tangível a partir dos próximos slides agora aqui. Então, eu defini aqui 6 regras de ouro para você acertar nas vendas. A primeira delas é a definição do público-alvo, tá certo? Eu tenho clientes que são concorrentes, eles vendem produtos, mas eles também conseguem se diferenciar muitas vezes pelo público-alvo. Vou dar um exemplo, lingerie. Eu tenho uma série de clientes que vendem lingerie na internet, mas eu tenho, por exemplo, o cara que vende uma lingerie premium e eu tenho o que vende uma lingerie básica. Então, público-alvo é completamente diferente. Tá certo? Definir essas características dos consumidores é muito importante. Como é que a maioria das pessoas faz isso? Cria lá no AdWords, né? Cria artifícios de marketing para fazer isso e cria essas definições para começar a gerir o seu planejamento de vendas. A minha indicação é que você faça isso de forma mais quantitativa. Né? No nosso caso, por exemplo, que nós temos um RP, a gente permite que esse tipo de planejamento de vendas, com definição de público-alvo, ele seja feito no próprio RP. Né? Para que você consiga mapear melhor quem são os potenciais compradores que você quer, né? Ou até mesmo quais são os perfis dos decisores que você quer ter. Né? Ou quais são as características comuns, né, daqueles que não são os consumidores. Então, dependendo de algumas características, eu não quero que essa campanha vá para determinadas pessoas. Então, essas definições do público-alvo vão evitar que você solte aí a flechinha e atinja, né, o consumidor errado, ou que você desperdice energia, tempo e dinheiro, né, com quem você não quer atingir. Então essa é a primeira regrinha aí que eu queria passar para vocês.
Segunda regra do planejamento de vendas, regra de ouro, importantíssima, tá? Ciclo de vendas. Gente, tem esse desenho aí embaixo, tá? Barrinha para cima, dinheiro. Barrinha para a direita, o tempo, tá? O teu consumidor, ele passa, né, por essa barrinha. Então, lá no começo, ele é o que a gente chama de um suspect. Depois ele passa a ser um prospect. Depois ele compra, é a primeira, é a ativação dele, né? A partir daí, você tem um período de retenção, de manutenção dele, né? E você tem que tomar o maior cuidado para ele não inativar, para ele não deixar de comprar. Conhecer esse ciclo, né? Conhecer que ações precisam ser tomadas, saber como conduzir o consumidor ao longo dessa decisão, ter informações históricas. Espera aí, esse cliente ele tem reclamações porque o pedido dele atrasou um dia. Como é que a gente compensa isso? Esse consumidor, a gente, na primeira venda dele ele ficou super feliz, na segunda, na terceira ele estava bem. Na quarta vez, quando ele está ali na retenção, né, quando ele está ali no multicompras, que ele está ali feliz da vida, a gente dá uma pisada na bola dele. Conhecer ele para não perder essa sinergia com o cliente é importantíssimo. Quem são os meus clientes que estão em cada uma dessas etapas? Se você tem condições de saber isso, se você tem ferramentas, mecanismos, se você tem conhecimento para fazer isso, nem que seja, como eu disse lá no início, numa planilha do Excel e entender quem são os seus clientes que estão em cada um desses momentos, ou seja, quem são os clientes que compraram uma única vez na minha empresa e nunca mais voltaram. Vamos fazer uma campanha especial para esses caras? É muito mais simples de você atuar. Portanto, eu vim aqui hoje defender para vocês que não basta você ter informações genéricas, você precisa ter informações muito detalhistas sobre o que está acontecendo dentro do teu modelo também de vendas, que é a nossa segunda lição aqui que eu estou aplicando com vocês. Das 6 regras de ouro de vendas, a terceira é entender a estratégia, qual é a sua estratégia de mercado. Como alcançar o público-alvo? Peraí, uma coisa é a definição de quem é o público-alvo, outra coisa é como alcançar. Como é que eu engajo? Está todo mundo falando de engajamento social, né, de como é que a gente faz o cara falar bem da gente. Eu tenho um cliente que lá no site dele, o pessoal quando compra a roupa dele, né? Ele vende roupa de ginástica, aí a menina veste lá na academia, tira uma foto, põe no Instagram e automaticamente aquela foto do Instagram aparece no site. Ou seja, quando essas coisas acontecem, são catalisadores, são motivadores, são coisas que ajudam, né, esse cliente, esse consumidor a voltar e fazem com que o engajamento dele dentro da convivência que ele tem com a nossa empresa seja ainda maior. Essas são questões, assim, são particularidades, são detalhes pequenos que se a gente sabe fazer direito, a gente gera motivações para novas compras, tá? Quarta regra de ouro. Como é que eu faço, né, ou quais são as barreiras que eu preciso superar? Quais são as objeções que eu tenho? Eu tenho fatores tecnológicos, quer dizer, eu não tenho as informações, o meu processo de marketing e venda falta tempo, falta pessoal qualificado, né? Falta sistema para controlar isso. Eu não conheço direito os meus concorrentes, eu não conheço direito os meus consumidores. Quais são? A gente precisa sentar, enumerar quais são essas barreiras a serem superadas para poder saber exatamente quais são as objeções comuns. Eu tenho visto muito, né, dentro do planejamento de vendas, as empresas se preocuparem com essas barreiras, superarem, não dá para superar todas as barreiras no primeiro momento, gente, mas assim, quando você supera as primeiras barreiras, ou seja, eu quero conhecer melhor meu cliente, então vou fazer uma pesquisa com quem são meus clientes, vou pegar lá, como eu disse, entender o ciclo de vida, saber quem são os clientes que estão em cada momento, pego lá no meu RP a informação e monto aquele desenho lá dentro do meu RP e sei, os clientes que já compraram uma vez são esses, compraram 2 vezes são esses, compraram 5 vezes são esses, os que compraram muito, mas deixaram de comprar são esses aqui. Eu consigo segmentar melhor e fazer campanhas. Essas
entender quais são as barreiras, segmentar, entender as objeções e fazer com que eu possa tomar ações para superar essas objeções, né, para superar essas barreiras, é importantíssimo, por isso eu coloquei aqui como a quarta regra. Todo mundo tem competidores, né? O mercado de e-commerce é super competitivo. Então a quinta regra de ouro não é você simplesmente saber, mas é você priorizar a competição. Eu sei quem são meus concorrentes, mas eu preciso priorizar. Eu vou querer ser conhecido porque eu tenho melhor atendimento, porque eu tenho melhor prazo, porque eu tenho melhor preço, porque o meu frete está incluído, porque eu sou bom em cupons de desconto. Quer dizer, não dá para se destacar. Um atleta não vai se destacar em todos os esportes. Uma empresa não vai se destacar em todos os elementos. Então, assim, eu preciso entender dentro do contexto do meu negócio, e aí por isso aquela questão dos custos foi a primeira, você precisa entender, e aí agora eu vou começar a fazer os links dessas coisas. Eu entendi os meus custos, estou fazendo meu planejamento de vendas, então no posicionamento competitivo eu entendo que eu tenho alguma facilidade no preço do produto porque eu sou uma fábrica, sou uma indústria, ou eu tenho alguma facilidade no prazo porque eu tenho capital de giro, ou eu tenho alguma facilidade com frete porque eu estou num lugar bacana que eu tenho facilidades para entregar para o meu consumidor. Assim, entendendo os meus custos e entendendo o meu planejamento de vendas, eu vou conseguir propor soluções para o meu consumidor que são muito bacanas aqui no meu planejamento de venda. Sexta e última regra para a gente sair aqui da segunda lição, que é vendas. Metas de vendas e margem. Gente, não dá para a gente fazer absolutamente nada em termos de venda se eu não tiver metas e se eu não conhecer minhas margens, tá certo? Metas quantitativas e qualitativas. Quantitativas, vocês já entenderam, é a gente saber os valores, as quantidades e a gente ter os números. Qualitativas é eu entender a qualidade do que eu estou entregando, do serviço, enfim, essas são mais difíceis de mensurar, mas de novo, se você tem um sistema RP, se você tem um sistema de CRM, se você tem um SAC, você consegue ter essas coisas de forma mais fácil. Receita bruta, receita líquida, gente, precisa ter esses números na mão. Sem esses números é muito difícil de você conseguir planejar e você fazer essa escalada aqui que esse meu amigo está fazendo aqui nessa imagem, tá certo? Para a tua empresa aumentar a rentabilidade, para a tua empresa crescer, deslanchar, sair da história dos 10 pedidos dia, entendeu? E superar e crescer e se tornar um grande player aí do mercado, você precisa conhecer essas coisas. Legal? Estou saindo então de vendas aqui, indo para a terceira lição-chave, que é processos. Tá? Esse desenho aqui, inclusive, ilustra os processos de um pedido de pizza ou dos processos de uma pizzaria, tá? Que é uma coisa super simples, mas que ao mesmo tempo é bem complexa. Quiçá um e-commerce. Tá? Então, e-commerce trabalha com tantas variáveis, você envolve a tua plataforma, você envolve o teu sistema de back-office, o sistema RP, você envolve uma empresa que vai fazer a entrega, você envolve um gateway de pagamento, você envolve um antifraude, você envolve o rastreio, ou seja, você envolve um monte de coisas. Você precisa conhecer os seus processos. Existe um conceito de mercado chamado BPM. Eu defendo esse conceito há mais de 10 anos, Business Process Management. Você precisa usar esse conceito, precisa conhecer, precisa usar. Por quê? Porque ele permite que a sua empresa entenda e desenhe os processos. Eu vou mostrar aqui um desenho de um processo bem simples, é um processo de um pedido, né? E assim, imagina que você tenha a facilidade de desenhar como é que as coisas acontecem dentro da sua empresa, como é que os processos fluem dentro da sua empresa, e a partir do momento que você entenda como os processos fluem dentro da sua empresa, você tenha condições de analisar onde estão os gargalos, ou seja, entrou o pedido, da entrada do pedido até o momento em que o pedido é despachado, ou seja, no tempo que o pedido fica dentro de casa, sendo separado, conferido, faturado, né?
em todo esse período, quanto tempo isso, quais são os lugares onde a gente tem gargalo? Se você consegue entender isso, você vai conseguir melhorar a eficiência operacional da sua empresa. Esse é um outro grande diferencial para você aumentar a sua rentabilidade. Só para você ter uma ideia, a gente tem operações hoje que, com 600 pedidos, meu cliente tem lá 2 pessoas fazendo separação e expedição conferência e expedição dos pedidos. Por que se usa tão pouca gente para fazer um número tão grande de pedidos? Porque ele mapeou todos os processos, automatizou através do BPM o máximo possível os processos. Então tem uma série de coisas que o próprio desenho, o próprio sistema, ele resolve sozinho. Então, se é para reservar o produto, não precisa de ninguém apertando o botão para reservar. O próprio sistema vai lá e reserva. Vai lá e atualiza a plataforma dizendo que aquele produto não está mais disponível, né? Se é para dar um desconto, porque veio um cupom de desconto e alguém tem que autorizar, ele encaminha isso para alguém autorizar automaticamente. Se é para gerar uma etiqueta, gera a etiqueta automaticamente. Ou seja, conhecer esses processos vai te dar um ganho de velocidade e eficiência muito grande. Tá? O que você vai perceber no longo do caminho é que os teus processos são muito complexos. O que começa com aquele desenho que eu te mostrei ali simplesinho, daqui a pouco vira esse desenho aqui, ó, todo cheio de caixinhas, todo cheio de perguntas e respostas, de ifs, de ses, né, que você precisa passar por cada um desses em algum momento para poder resolver a complexidade do que está acontecendo dentro da sua empresa. Quanto mais automatizados os teus processos, mais fácil as coisas vão acontecer. Se você tem workflows, né, se você tem fluxos de trabalho orquestrados por esse tipo de atividade, pelo BPM, pelo Business Process Management, você tem um ganho extremamente grande na operação. Depois, você vai pegar aqui, por exemplo, ó, o pedido do Edson Reis, que é esse que eu estou mostrando aqui, ó, e você vai conseguir acompanhar aqui pelo azulzinho, né, por onde esse pedido do Edson passou e onde ele está parado. Ele está parado aqui, ó, em algum lugar. E aí você consegue identificar por que ele está parado naquele lugar, por que ele fez esse caminho. As coisas se tornam mais simples. Por isso, né, dentre as lições que eu quis mostrar para vocês, a terceira é que você conheça os teus processos, que você desenhe, que você conheça o que é BPM e use uma ferramenta de BPM para você orquestrar os teus processos. Quando a gente está falando de uma loja virtual, a gente envolve o que a gente chama de OMS, Order Management System, tá? Que é o gerenciamento, né, das ordens, gerenciamento dos pedidos, que basicamente nesse desenho que está aqui embaixo, mostra, né, que o pedido entra lá pela loja, o cliente escolhe os produtos e aí vem formas de pagamento, ou seja, existe um fluxo mínimo, né, para que essas coisas aconteçam. Não necessariamente esse fluxo ele é padronizado de empresa para empresa. As empresas são diferentes, então eles podem mudar. Uma empresa ser mais complexa, um mais simples, ok? Mas o que é importante é que eu coloquei aqui uma lista de alguns, tá? Esse aqui para mim é o mínimo necessário de tarefas que acontecem quando um pedido entra, que é reservar o estoque, fazer a pré-autorização, analisar o risco, fazer o pagamento, separar, conferir, emitir a nota, baixar estoque, acertar todos os lançamentos financeiros, fiscais e contábeis, emitir ordem de transporte, etiqueta de despacho. Se tudo isso aqui tiver orquestrado, né, pelo um desenho de processos, imagina que você coloca esse desenho de processos lá numa tela de 42 polegadas e você consiga ver onde estão parados cada um dos seus pedidos, gente, fica muito mais fácil de você saber, ó, o meu gargalo está ali, ó, toda vez que chega pedido na separação, a coisa se complica. Olha lá, tá vendo? Dos 100 pedidos que eu tenho para separar hoje, 70 estão na separação. Peraí, vamos entender então por que eles param todos lá. Ó, não, meu problema não é separação. Separação acontece direitinho, tem um fluxo legal, o problema é conferência, a emissão da nota. Quer dizer, você consegue entender. Isso para o e-commerce faz toda a diferença. Ok? Quarta lição, finanças. Não dá para sobreviver sem ter uma boa gestão de finanças, tá? Uma boa gestão financeira é fundamental, ok? O que eu tenho visto em muitos e-commerces, principalmente startups,
empresas, existe até um dado aí histórico, né, de que essas empresas elas acabam, muitas delas, mais até de 50% quebram no primeiro ano. Né? Por quê? Porque você precisa gerar lucro. Né? Todo negócio precisa gerar lucro. E essas empresas elas não conseguem gerar lucro na velocidade necessária. O que a gente percebe? Né? Você acaba o capital de giro, você não tem novos investimentos e aí já não consegue mais pegar crédito no mercado. Esses e-commerces entram em pânico, ficam sem saída, não conseguem ir adiante. Agora, como é que eu resolvo isso? Ou melhor, como é que eu não deixo chegar nesse ponto? Tá? Com esses princípios que estão aqui de finanças. Eu preciso ter bons controles de contas a pagar e a receber, conciliação de cartão, de boleto e de extrato bancário. Tenho que ter um bom controle de uma boa gestão de tesouraria. Eu tenho que controlar planos de custos, centros de custo, ter previsões orçamentárias e provisões. Tenho que ter demonstrativos de resultados, fluxos de caixas, partidas dobradas. Tenho que gerenciar os empréstimos que eu fiz, os financiamentos, o que eu estou investindo. Né? Se eu tenho créditos com clientes ou com fornecedores, enfim, tem uma série dessas coisas que você precisa gerenciar. Destaquei duas aqui, basicamente. Fluxo de caixa é uma delas. O fluxo de caixa é muito simples de ser gerenciado. Basicamente, o que você precisa saber é quanto eu tenho de fluxo inicial, qual que é meu saldo inicial, o que eu tenho de entradas e saídas, e automaticamente chegar em qual seria o meu caixa final. Agora, quando você projeta isso, quando você tem previsões e provisões. Previsões é aquilo que eu ainda vou pagar ou aquilo que eu acho que vou pagar. Então, imagina que lá nos custos, quando eu falei lá de custos, eu vi que eu tenho custos fixos, água, luz, telefone, e eu previsionei isso para um ano. Então, aqui no meu fluxo de caixa, eu já conseguiria enxergar essas despesas. Eu provisionei vendas, porque lá na minha venda, no meu planejamento de venda, eu imaginei, eu identifiquei, historicamente, eu acho que eu vou faturar determinados valores, eu consigo equilibrar o meu fluxo futuro. E aí, se eu consigo equilibrar o meu fluxo futuro, ou seja, eu tenho recebíveis que estão lá em 10 vezes, eu tenho coisas que eu acho que vou vender e vou receber. Então, assim, se eu consigo fazer o meu fluxo de caixa futuro através de previsões e provisões, fica muito mais fácil de eu me antecipar a eventuais problemas. Você vai conseguir enxergar que daqui 3 meses vai te faltar caixa. Então, você tem condições de hoje tomar determinadas decisões que sem essas informações, sem ter um fluxo de caixa, você não conseguiria tomar essa decisão hoje, tá certo? Então, um dos motivos de que essas empresas quebram é porque elas não têm um fluxo de caixa. De novo, é possível que você faça isso usando um Excel, e se você tem um sistema de gestão, fica mais fácil de você fazer isso também. Está aqui uma ideia de um fluxo de caixa, olhando dia a dia, né, como é que você faria isso, olhando isso de forma gráfica, ou olhando isso número a número, poderia ter a diferença ali, um total geral de cada uma dessas informações. A outra coisa importante é que, enquanto uma informação, né, que é o fluxo de caixa, me permite fazer provisões e previsões e me olhar, e olhar as coisas até de certa forma para o futuro, eu preciso ter um demonstrativo de resultados do exercício. É ele que vai me dar a visão, tá certo? Do exercício, o exercício é um período, ele vai me dar a visão se aquele período me deu lucro ou prejuízo. Então eu coloquei aqui a receita de bolo de como é que você faz, né, o demonstrativo de resultados, simplesmente para te dizer, não vou gastar aqui tempo, nosso tempo está bem escasso já, quero ir para o último item, não vou gastar tempo com isso, mas assim, eu deixei aqui a receita para você entender que com essas informações aqui, se você tiver um DRE, você consegue enxergar se a tua empresa naquele período, no mês passado, se ela teve lucro ou prejuízo e quais as reações você precisa ter, entendeu? É a partir desses dois mecanismos, eu dei um monte de mecanismos de finanças para vocês lá naquela primeira tela, né, tinham lá pelo menos 15 itens, mas eu separei esses dois, o fluxo de caixa e o DRE, para mostrar que sem essas duas coisas é bem complicado de você saber a saúde financeira da tua empresa. Então, a quarta lição que eu quero deixar para vocês é que é fundamental que você preste atenção nas finanças. Por último, base de informações do teu negócio.
Eu vejo muita gente, cada vez que eu vou numa empresa de e-commerce, eu vejo uma TV lá de 42 polegadas com o Google Analytics olhando o que está acontecendo. E isso é bom, ok? Isso não é demérito para ninguém, isso é ótimo, eu adoro isso. Mas eu gostaria de sugerir que, da mesma forma como você tem essa TV lá de 42, olhando para fora, porque o Analytics está olhando o que está acontecendo lá fora, no teu site, na tua página, na tua loja, né? Era importante que você tivesse informações do que está acontecendo dentro do seu negócio. O que está acontecendo agora na expedição? O que está acontecendo agora no teu faturamento? O que está acontecendo agora no teu departamento de compras, no teu departamento de vendas? Será que as vendas que estavam previstas para hoje, planejadas para hoje, aconteceram? Ok? Então, assim, algumas perguntas, né? Onde estão as informações do seu negócio? Pô, se tiver tudo em planilha, você vai ter que compilar todas essas informações em planilha para poder tomar algumas decisões. Você consegue contar com essas informações na hora em que você mais precisa? Né? Você consegue apertar um botão e ter essa informação? É fácil extrair um novo relatório? Você pensou uma informação agora, você consegue ir lá e tirar? Você mesmo consegue criar novos relatórios, listagens e gráficos? É importante. Então existe um conceito chamado BI, Business Intelligence, tá? Que são ferramentas que te ajudam a criar esses relatórios, criar cubos de decisão, criar formas de você ter acesso à informação. Os BIs, eles te permitem, né? Esse é um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, no eMillennium, te permite criar desde uma listagem, né? Essa aqui é uma listagem de separação de mercadorias, uma outra listagem, só que essa eu quis colocar foto do produto, até relatórios mais complexos, como esse aqui, ó, onde eu estou misturando informações completamente diferentes. Aqui eu tenho o valor a receber e do lado eu tenho o resumo do estoque, eu estou valorizando o estoque. Embaixo do a receber, eu tenho um gráfico de receber e contas a pagar. Do lado eu tenho um gráfico de estoque. Embaixo eu tenho o faturamento da semana, tá? E aqui, ó, se você olhar do lado direito, eu tenho as informações que se eu clicar e arrastar para cá, eu consigo formar esses relatórios. Então a ideia é que você tenha facilidade de montar relatórios, né? E aí, ó, como é que fica depois que você joga o relatório aqui, ó, os valores a receber, os valores de estoque, né? O gráfico aqui de contas a pagar e a receber, te dando uma ideia de que, ó, em um determinado momento, o a pagar é muito mais alto que o a receber, mas depois a coisa está meio equilibrada, né? Então, assim, você ter condições de ter as informações sobre o teu negócio. Imagina, esse aqui, ó, um cockpit, né, um dashboard, que você consegue enxergar várias informações diferentes do teu negócio numa única tela. Esse aqui uma outra, né? Por exemplo, esse aqui analisando o ClearSale, ó, de 5.883 vezes que eu passei na ClearSale, 2% foi rejeitado, né? Esse aqui olhando um mapinha do Brasil, aqui, ó, quantas vendas eu tenho lá em Minas Gerais. Então, ter informações desse tipo. Ó, um portalzinho financeiro, colocando aqui contas a pagar e a receber, colocando as informações financeiras em gráficos, em números. Isso é fundamental para você administrar melhor e aumentar a rentabilidade. Quanto mais visibilidade você tem da tua informação, mais fácil de você saber, ó, eu tenho que mexer nesses custos, eu tenho que mexer nesse fluxo de caixa, eu preciso pegar dinheiro emprestado hoje, ou eu não posso pegar dinheiro emprestado, então eu tenho que usar esse recurso que estava investido, ok? Imagina ter mapas de calor, né, para que você possa saber as vendas, onde está a concentração das vendas. Então, é a partir desses princípios, gente, então essas 5 lições, né, que eu queria deixar para vocês, ó, esse aqui, quero colocar um portalzinho lá na expedição, dizendo, ó, eu tenho 164 pedidos para expedir, tenho 8 que já estão lá na separação, né, 4 que já estão faturados, 4 aguardando faturamento e 46 que já estão faturados. Então, assim, ter esse tipo de informação vai te ajudar a ter uma visão muito mais complexa para você aumentar a rentabilidade do seu negócio. Então são essas 5 lições que eu queria deixar para você e agora eu quero concluir aqui que está no meu tempo. Então, para concluir, primeira coisa, você precisa conhecer e gerenciar detalhadamente os custos e despesas do seu e-commerce. Segunda coisa, planejar suas vendas, suas ações de marketing e promoções.
Terceiro, otimizar seus processos, né? Tem lá o BPM para você, especialmente o OMS, né? Que é a tua gestão dos pedidos. Você, em finanças, você tem que ficar muito atento ao fluxo de caixa ou de um demonstrativo de resultados. E de preferência, se você tiver acesso a uma base de informações atualizada, fidedigna e padronizada, você vai ter uma suíte de tomada de decisão que vai te dar boas decisões e vai te ajudar a aumentar a sua rentabilidade significativamente. Ok? Então, esse era o recado aí, já estou bem dentro do limite do meu tempo aqui, que eu queria deixar para vocês. Vou deixar aqui só mais duas informações. Então, existe tudo isso que eu mostrei para vocês aí. Tem uma certificação que a gente tem lá do eMillennium, que você pode entrar lá, uma certificação gratuita, que você pode entrar, fazer essa certificação. Através dessa certificação você vai receber um certificado de profissional eMillennium, vai ter acesso a tudo isso que eu te mostrei aqui, planejamentos, toda essa parte de rentabilidade que eu mostrei. Você pode, se quiser conhecer o nosso produto, você tem acesso a uma versão de demonstração, você entra lá, clica, baixa e sai usando, tá? Então, é inteiramente livre, inteiramente grátis, você sai usando, é um ambiente de demonstração para você conhecer. E, para finalizar, estou deixando aqui os meus contatos. Vou passar a palavra agora para a Dani, para ela poder finalizar, mas tem aqui meu e-mail, tem meu LinkedIn, tem meu celular, é bem rápido mesmo, a gente tem 1 horinha, né, só para dar uma pincelada em todos esses assuntos, deixar essas 5 lições aí para vocês, que eu acho que são importantíssimas para você aumentar a sua rentabilidade. Se você tiver mais dúvidas, fica à vontade, pode me mandar e-mail, pode me ligar no celular. Recomendo, tá, que você me adicione lá no LinkedIn, tem muita coisa legal no meu perfil lá no LinkedIn, tem vários vídeos que eu adiciono lá, tem vários artigos que eu adiciono. Então, fique à vontade também para manter contato comigo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Apesar de ter sido bem rápido, aí, bem corrido, mas a ideia é que a gente possa dar o máximo de informação aí para vocês nesse tempo que vocês dispensaram. Dani, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Pessoal da JET aí todo, obrigado pela oportunidade mais uma vez aí poder passar um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de informação para a galera toda. Com você, Dani. Oi, Samuel. Oi, turma. Vocês podem mandar suas perguntas. Tem algumas pessoas agradecendo, falando excelente, parabéns, muito bom. Normalmente o pessoal fica tímido para mandar pergunta, mas a gente tem uma pergunta, Samuel, lá do começo, quando você estava falando sobre a questão de custos, que o João. Espera aí que eu vou achar aqui a pergunta. O Rodrigo Vaz, na verdade, perguntou onde entra o cálculo de manuseio do produto. Ô, Dani, eu não estou te ouvindo. Pode falar só um pouquinho mais alto? É alguma coisa de produto. Melhorou agora? Sim, agora estou te ouvindo. Tá. O que eu falei que, na verdade, teve uma pergunta logo no início, quando você estava falando da questão dos custos, que o Rodrigo Vaz perguntou aonde entra o cálculo de manuseio do produto. Legal. Todos os cálculos dos custos, né? A gente tem uma série desses cálculos, Dani. Eu dou só uma pincelada aqui, mas assim, dependendo do tamanho do estoque, dependendo da quantidade de pessoas lá, a gente consegue fazer um cálculo de tempo homem manuseando esses produtos, né? Se eu estou contratando isso de uma empresa terceira, aí eu tenho que entender esse manuseio, qual é o custo que eu tenho com essa empresa. Então, assim, isso varia muito de empresa para empresa, mas esses cálculos são todos possíveis. Existem métricas matemáticas, né, acadêmicas, inclusive, para cada uma dessas coisas. Até, eu não sei de quem é essa pergunta, mas se a pessoa depois quiser me passar um pouco mais de detalhes por e-mail ou me ligar, enfim, fica à vontade, porque de repente eu posso dar alguma literatura, alguma ideia de como fazer. A gente tem, por exemplo, só para citar um exemplo, eu tenho clientes com
estoques de 20 mil metros quadrados, né, é o estoque de um dos meus clientes. Então, assim, ó, o maior custo que ele tem é de gente andando dentro do estoque. É mais caro o cara andar para pegar um pedido do que propriamente o prédio, porque o prédio é próprio, né, a manutenção do prédio é quase nula. Então, assim, como é que a gente faz nesse caso? Faz separação em onda, faz separação em colmeia. Então, assim, o cara que sai para separar, só para dar uma pincelada nessa situação, ele sai e separa 30 pedidos de uma vez. Ele nem sabe que está separando 30 pedidos. Tá? Ele sai e separa 30 pedidos. Quando ele volta, que a menina vai, que a pessoa da conferência vai conferir, essa pessoa sabe que aquilo são 30 pedidos. Mas por quê? Porque eu otimizo a rota dele dentro dos 20 mil metros para ele andar o máximo possível, retirando o máximo de pedidos possíveis, entendeu? Para eu otimizar o tempo dele lá e os custos dele lá dentro. É uma das métricas que a gente usa para poder gerar esses custos. Depois, ao longo do tempo, a gente consegue dar relatórios para o cliente dizendo, ó, na média, né, o tempo de uma pessoa andando dentro do estoque custa X. Isso são conceitos de WMS, tá? De sistemas de gerenciamento de armazém. Legal, Samuel. Eu não sei exatamente qual é o problema dele, porque a pergunta foi bem sucinta, mas se quiser depois mandar com mais detalhes, eu posso, de repente, ajudar. É o Rodrigo, acho que ele deve estar nos ouvindo, então fique à vontade, Rodrigo. A gente tem uma outra pergunta, Samuel, que é de um xará seu, que é Samuel também. O que ele falou foi o seguinte, que realmente é muito complexa a questão de gestão financeira de um negócio, ainda mais no início, com equipe customizada, e ele pergunta para você se um profissional, se é possível um profissional ser multitarefas usando uma plataforma de gestão. Sim, é possível. A gente aqui só para dar um exemplo para o meu xará, a gente tem situações aqui, eu tenho empresas, né, vou citar uma empresa aí, por exemplo, que tem 700 usuários usando o Millennium. Então, assim, todas as tarefas são extremamente divididas. Né? Então você tem gente só no custo, você tem gente só fazendo planejamento, você tem gente só no estoque, tudo é muito bem divididinho. Eu tenho empresas que têm 3 usuários usando o sistema. Então, na prática, é assim, ó, é o mesmo sistema que atende uma empresa com 700 usuários e atende uma outra com 3 usuários. Assim, com complexidades completamente diferentes. Qual que é a vantagem? A empresa muito pequena, a startup, ela começa com 3 usuários, com um sistema que vai suportar o crescimento dela. Quando ela tiver com 700 usuários, ela continua com o mesmo sistema. Ela não precisa sair do sistema pequenininho e ir para o sistema grande. Então, a gente tem, inclusive, empacotado coisas que servem para todos, porque assim, no começo é multitarefa, o conceito do negócio é multitarefa, então é bastante comum, né, que a gente tenha mais de uma pessoa fazendo. Quando a gente fala lá daquela coisa da gestão dos processos, a gente já criou aquilo exatamente porque a gente sabe que uma série de processos em empresas menores, a gente consegue automatizar, por mais que existam muitos processos, muitas tarefas, essas tarefas conseguem ser automatizadas para que, por exemplo, uma reserva de estoque. Eu não preciso de uma pessoa fazendo reserva, o sistema atendendo a alguns critérios, reserva. Da mesma forma que o sistema poderia ficar disparando alertas para determinadas pessoas, com exceções, deu um problema aqui, dispara um alerta para alguém, a pessoa recebe um e-mail, recebe um alerta dizendo que aconteceu um problema e que ela precisa agir. Então a ideia é que tanto o pequeno quanto o grande possam usar da mesma forma, tá? Tá. É normal isso. Legal. Tiveram algumas outras perguntas, mas foram mais específicas. Eu fui respondendo aqui para o pessoal via chat. Eu acho que, na verdade, vale muito essa questão de tudo que você falou, Samuel, em relação aos custos, vendas, processos, finança, base de informação. São 5 itens aí que a gente colocou, que você colocou, que eu acho que faz parte do planejamento e é super importante, mais importante até do que normalmente o pessoal, é muito comum o pessoal perguntar para a gente sobre coisas de marketing, e é o que você falou, ver a loja para fora, né? Ver a audiência para fora, que é super importante isso também,
mas esquece de cuidar do que está dentro e do que é de planejamento, o que é de fato do próprio negócio. E aí acontece o que você falou durante a palestra, que a gente tem aí metade das startups acabam fechando dentro de um ano e por um motivo, às vezes, de falta de planejamento ou até falta de otimização de processos. E é uma judiação, porque a gente vê, às vezes, ideias muito bacanas, coisas diferentes que poderiam dar super certo, ser virar case aí no nosso segmento, mas infelizmente por uma falta de planejamento. Então, primeiro eu gostaria de agradecer você por nos proporcionar esse conhecimento e por compartilhar o conhecimento de vocês. É fantástico o que vocês têm de informação por causa de todas as lojas que vocês têm, tanto física, de clientes e online. Eu acho muito bacana e parabenizo também quem está assistindo com a gente, porque eu acho que só o fato de se preocupar em assistir um webinar com esse tipo de tema vale, eu acho que já merece um senhor parabéns por se preocupar com isso, porque a gente realmente tem que olhar muito para essa questão de planejamento. E eu vou aproveitar aqui, surgiu mais uma pergunta que eu vou falar, porque a Ibanez mandou para a gente o seguinte: se a vitrine da Millennium ajuda a reduzir os custos operacionais do e-commerce, que eu acho que sim, mas eu vou deixar você responder, porque eu acho que faz mais sentido. Na verdade, a vitrine, ela é um mecanismo que a gente criou, porque assim, para facilitar a multicanalidade, né? Então, quando eu falei lá do planejamento de vendas, o primeiro item que eu citei, né, de aumento de rentabilidade foi que você tenha mais de um canal. Então, o que a gente entende? A gente criou o conceito de vitrine, né, para que você possa ter mais de uma vitrine e gerenciar mais de uma vitrine de forma fácil. Porque a gente entende, a gente percebeu também com os nossos clientes que quanto mais vitrines ele tem, ou seja, se ele pode estar em vários marketplaces, ou se ele tem, a gente tem um cliente, por exemplo, ele tem lojas de futebol, ele tem 10 lojas de futebol. Então, assim, essas lojas de futebol, elas, em alguns produtos, elas concorrem entre si. Então, o que acontece? Ter 10 vitrines ajuda ele, otimiza, aumenta a eficiência operacional, porque otimiza os processos, tá certo? Facilita, então, por isso a gente entende que isso ajuda, mas o grande fator é o fato de ele ser multicanal. O fato de ele estar atuando em multicanal é que faz ele gerar, aumentar a rentabilidade dele. O que a gente tenta fazer enquanto software é criar facilitadores, né, para que o cliente possa fazer o máximo de coisa com o mínimo de cliques, né, possível para que ele precise de menos gente, para que ele precise de menos recursos. Então, sim, a vitrine é um dos mecanismos que a gente tem em comparação com outros softwares, por exemplo, de mercado, que não tem esse conceito. A gente sabe que a gente tem um ganho de performance gigante, né? O cara, quando precisa administrar 2, 3 lojas virtuais, a gente tem clientes que tem 2, 3 lojas e o cara tem que administrar direto no admin, porque ele não tem o RP. Então, assim, quando você se depara com esse tipo de cara, fala, pô, meu, é um trabalhão. Quer dizer, no Millennium ele cadastraria o produto uma vez só, lá ele cadastra em 3 lugares diferentes, de jeitos diferentes. Então, assim, a vitrine é um facilitador, por isso a gente entende que ela acaba colaborando para aumentar a rentabilidade porque ela diminui, né, ela faz com que o número de cliques, o número de trabalho seja bastante reduzido. Eu preciso de menos gente para fazer 3 lojas do que eu precisaria. Então, a gente pensa o tempo todo nesse tipo de complexidade que é a realidade do nosso cliente. Deixa eu só dar um feedback, Dani, enquanto você pensa a pergunta. Eu falei para o pessoal aí, deixei meus dados aí, né? E já tem uma galera aqui me adicionando, já tem 6 pessoas que me adicionaram aqui no LinkedIn, muito legal. Fico bem feliz, assim, porque o feedback a gente coloca aqui, o feedback das redes sociais é muito bacana, é muito rápido. Poxa, a gente fica feliz também, e eu falo realmente para todo mundo adicionar o Samuel mesmo, assim, deu para ver que ele tem o conhecimento dele é muito grande, e quanto mais vocês puderem aproveitar de esponjinha do Samuel, vale a pena, eu garanto para vocês.
Eu vou aproveitar, Samuel, também para a gente poder, para que todo mundo que ainda está assistindo a gente, poder conhecer um pouquinho mais da JET. Eu estou do meu lado com o Eduardo, ele é um dos nossos executivos, ele vai só se apresentar para vocês, para que depois vocês possam também falar com ele, tirar as dúvidas de relação de plataforma com ele também, posteriormente, depois por e-mail, telefone, mas mais para vocês já poderem, pelo menos, a gente falar, trocar um oi com vocês. Olá, pessoal, muito boa tarde. Samuel, boa tarde. Boa tarde, Edu. Tudo jóia? Prazer aí ter você conosco novamente aí com esse conteúdo enriquecedor. Pessoal, principalmente para aqueles que ainda não escolheram a plataforma ou já têm uma plataforma, mas estão precisando fazer uma migração, eu sou o Eduardo Santos, um dos consultores aqui da JET, e vou estar à disposição de vocês após o evento ou a qualquer momento, para poder falar um pouco mais da JET, de como é que a gente tem ajudado, principalmente os varejistas, a manter e crescer as suas operações de e-commerce, né? Então, estou à disposição de vocês, meu e-mail é o eduardo.santos@jet.com.br. Posteriormente, eu vou me apresentar para vocês também através de um outro e-mail, né? E queria agradecer, Samuel, a brilhante palestra aí, super enriquecedora, e a Dani já falou um pouquinho, mas a gente reforça aí o nosso compromisso aqui da JET de ajudar os nossos clientes a desenvolver suas operações, a crescer, ganhar mais eficiência, enfim. Muito, na verdade não é parte, muito do que você falou aí também, né, Samuel? Então, um grande abraço a todos aí. A Dani agora vai fazer o fechamento e nós estamos à disposição aqui para ajudá-los, tá bom? Forte abraço, um instante só, a Dani vai concluir. Obrigado, Edu. Um abraço. Samuel, você quer falar alguma coisa ainda? A gente tem ainda pessoas que estão conosco nos ouvindo. Dani, queria só agradecer mesmo e reforçar o pessoal aí, tem meu contato, eu sei que é muita informação, é um assunto muito denso para a gente falar aí em uma horinha, né? Então, queria só reforçar, tem meu contato e eu sei que, por exemplo, essas dúvidas de planejamento de vendas e de custo são dúvidas extensas, então deixar o pessoal à vontade para me ligar, para me mandar e-mail, estou à disposição, tem mais conteúdo aí no meu LinkedIn, tem algum material de compras também que é bem legal, que eu acho que vale a pena o pessoal que quiser dar uma olhada lá também. E agradecer de novo a JET pela parceria, por tudo que a gente está fazendo junto aí, e obrigado mesmo aí pelo carinho de vocês. A gente também agradece, Samuel, conteúdo de qualidade sempre é bem-vindo, a gente sempre vai poder abrir espaço para você falar nos nossos canais. A gente também tem no nosso site, no blog da JET, bastante artigo falando de várias coisas de e-commerce, vocês podem nos consultar. Fiquem atentos aos próximos webinários, normalmente eles acontecem de terça-feira, às vezes de quinta-feira, então fiquem espertos dos nossos convites que vocês recebem por e-mail ou através do nosso blog, através das nossas mídias sociais. Agradeço a todos que estão colocando aqui sobre como foi bacana e agradecendo a disposição de vocês. A gente agradece mais ainda vocês estarem nos ouvindo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Aproveitem o conteúdo. A gente vai mandar amanhã para vocês um e-mail com a apresentação do Samuel no SlideShare. Normalmente a gente grava, isso está sendo gravado. Se a gente não tiver nenhum problema com o vídeo na renderização, vocês também vão ter acesso no canal de YouTube, do YouTube da JET. E a gente se encontra aí no próximo webinar. E muito obrigada ao Samuel. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo ainda, e a gente encerra por aqui. Obrigada e até o próximo.